Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Olá, queridos amigos do nosso FAQ 87, né? É, sim. O 86 foi pequenininho, só com uma questão quase morrendo afogado lá da Sara. E hoje é 24 de janeiro de 2012. Nesse pequeno trecho eu vou sentar lá de novo, como sempre no parquezinho lá, aproveitar essa hora aqui para fazer. Vai adiante. Eu tô começando a adentrar. Já vinha me preparando há alguns anos, né, para isso. Já tenho alguma base, muito a se estudar ainda, mas para começar a desenvolver de forma mais extensa e precisa um processo que vai durar de agora pro resto da minha vida, mas isso de forma... E eu estou convidando alguém, ou vocês, para irem comigo. Eu sei que nessa estrada a grande maioria vai desistir, porque não vai conquistar, ou porque vai demorar, ou porque tem que envolver muitas coisas. Mas eu estou convidando vocês para começar um projeto de clarividência, para o desenvolvimento ético, moral e espiritual da clarividência, né? O desenvolvimento seria conseguir de uma vez por todas mesmo abrir a clarividência, né? Eu já estou fazendo alguns trabalhos, já venho estudando, já tenho algumas áreas da vidência, que é uma área um pouco mais densa, você enxerga mais pela intuição, muito forte, e tenho relaxado na cama já várias visões, já tenho, mesmo deitado de olho aberto, já vejo algumas reações, claro que é tudo do chakra frontal, de tanto trabalhar o frontal, né? Nesse aspecto da vida eu acabei adquirindo alguma sensibilidade, mas não a que eu acho que precisava, porque a clarividência é diferente da projeção astral, ela não é inata, né? Não é todas as pessoas que têm. E eu estou fazendo uma pesquisa, um trabalho sério de desenvolvimento em cima de ética, de mudança mais profunda de atos, né? Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui. De melhora moral mesmo. Por exemplo, a ideia, eu tenho um cronograma, já uma tabelinha no Excel, que eu programei ela mais ou menos. Estou lendo alguns livros, relendo algumas técnicas, vou começar a programar uma técnica nova para isso, né? Estou estudando ainda, e ela vai sendo avançada, para no futuro, daqui uns 3, 4, 5 anos, a gente conseguir adquirindo aquela evidência, um aspecto, ter base para ensinar as pessoas de uma forma mais profunda, fazer um curso ou coisa preparada. Base em sentido teórico até já dá, mas não é só isso que faz a coisa acontecer. Então, é preciso, como diz Gandhi, né? Quando a mãe levou o menino para Gandhi lá, pedindo a Gandhi que parasse. Ó, filho, fala pro meu filho parar de comer açúcar. Essa história é antiga, né? Tá comendo muito açúcar, Gandhi. Peça para ele voltar aqui daqui a 2 dias. Volte de semana que vem. Ela não entende nada, né? Sai sem graça. Semana que vem ela volta pro filho Gandhi. Menino, seu Zé da Pet, pá! O Gandhi não fez isso, não. Pare de comer açúcar, seu miserável gordo. Pá! Não, o Gandhi não bateu nem falou isso, mas seria o que eu faria, né? Aí a mãe agradeceu. Por que você falou isso essa semana, não falou semana passada? Semana passada ele falou pra ela, eu ainda comi açúcar. Então, pra você falar alguma coisa, você tem que ter essa coisa, eu penso, né? Pelo menos tá presenciando. Então, o processo moral e ético inclui a conquista real da clarividência. Eu sou um clarividente, um vidente meia boca que só vejo relaxado, deitado ali no pé da cama. Não é isso. Por causa eu nunca busquei a clarividência. Ela apareceu para mim por causa do extremo trabalho de frontal por esses 15 anos, 34 anos eu tenho, né? Vou fazer 34 agora. Por esses 35.
por esses, esqueça, né? Essas coisas a gente esquece. Por esses 15, mais de 15 anos de trabalho constante em cima do frontal. Então eu tenho alguma desenvolvimento, mas não tanto. Então eu vou fazer o seguinte, a primeira coisa que precisa ser trabalhada é a maturidade. Isso eu não... O fato de eu estar falando isso para vocês, eu não acho que a grande maioria das pessoas vão conseguir nem sequer essa primeira parte. Eu vou acordar todo dia. Eu estou comprando um equipamento com calma, aqui, depois eu explico melhor, para desenvolvimento, para teste, pesquisa. Mas vou acordar todo dia às 3 horas da manhã. Vou dar uma reativada. Tem um quartinho já lá que eu vou preparar, vou deixar ele bem escuro. E vou sentar lá, ficar meia hora. 3h30 eu volto a dormir. Até ajuda a projeção, inclusive. Então vai ser assim. Eu vou acordar 3 horas, isso tudo relatado. Ontem eu relatei um exercício que, apesar que eu cheguei muito cansado, né? É normal esse cansaço, por isso que eu já acordo de madrugada. Vou dormir relativamente cedo para poder fazer o corpo descansar. Durante o dia eu tento meus compromissos, ó. Meio-dia tem o FAQ. Beleza, não vai me atrapalhar em nada. Na hora do almoço dá tempo de eu fazer um FAQzinho ali, que horas são agora? 12h12. Eu vou chegar lá mais ou menos 12h20 e pouco. 1h20 eu devo estar terminando o FAQ. Venho pro escritório, boto o carro lá no estacionamento, vou comer, subo, lá eu vou continuar meu trabalho. Às vezes entre um trabalho e outro sempre dá um tempinho de estudar ou ajudar em alguma coisa específica para a faculdade. Eu dividindo meu tempo, cada um tem seu tempo. Eu tô falando como eu tô organizando minha vida, né? Aí chego em casa, depois do trabalho eu vou para aula, chego da aula, vou para casa. Nessa hora eu não faço nada, eu dou atenção à esposa, né, que tem que ser, você tem que ser uma vida normal, né, durante o dia, né. Aí 3 horas da manhã ela já dormindo, eu saio devagarzinho, o quarto já está todo preparado, sento tudo apagado, sem um ponto visual, nada, escuridão total. Eu não posso ver minha mão na frente assim, mas de olho aberto, né. Porque para avisar meu cérebro que eu estou pesquisando, que eu quero enxergar algumas coisas, eu quero ter estímulo visual, mas não necessariamente quer dizer. Então o que acontece? A música é assim. Para aprender música, a gente quando vai aprender, começar a ouvir uma música, se você aprender a música lendo, você fica travado no visual. Ao mesmo tempo, você tem que equilibrar também o que você está falando aí, eu estou te ouvindo, eu estou entendendo vocês estão me entendendo até sem me ver, pode estar minimizado o vídeo ou o áudio. Tá vendo? Você não tá me vendo, não tá me entendendo. Significa que você fez o teu ouvido, o teu cérebro perceber o que eu estou falando sem precisar olhar para minha boca, fazer contato labial. Então um músico que lê e não consegue ouvir, ele precisa como se fosse desse tato, ele tem que olhar para o papel, porque se ele sair do papel ele não toca mais. Mas como é que faz para desenvolver o ouvido no sentido musical? Você começa a treinar, forçar um processo de fazer teu cérebro identificar que notas são aquelas, forçando você a aprender a ouvir. Então, por que vai ser de tudo apagado e olho aberto? Porque eu vou fazer meu cérebro começar a identificar imagens que não estão aqui na luz da matéria. Elas estão aparecendo para mim, mas eu não estou conseguindo processar. O cérebro não está processando porque o estímulo é mínimo. Que nem uma pessoa, a maioria das pessoas ouve a música, não ouve a harmonia, não ouve só entende um pouco de ritmo, mais ou menos os compassos mais normais, não tem noção do que está acontecendo por trás da música, porque o cérebro dela não aprendeu a compreender aquilo. Ela só aprendeu a compreender a letra e algumas coisas, e para ela aquilo é suficiente, um ritmozinho e tal. Mal compreende quantas notas tem, se tem, isso para ela não faz a menor diferença. Então, é como se você estivesse aprofundando a área musical. Eu vou aprofundar a área visual agora. O que eu vou fazer? E trabalhar principalmente o medo, né? Você ficar no escuro total, absoluto escuro de noite, não é para qualquer um, né? Então, só isso aí você já trabalha duas coisas, a parte visual e a parte do medo. Então, por um bom tempo, eu vou ficar todo dia, mas todo dia, tem que ser sério isso. Mentor não trabalha com gente que desequilibra moralmente, ética, ele até ajuda, mas eles não dão muita credibilidade. Quem começa e termina, não continua. Então eu vou tentar todo dia, né? Se não puder eu vou avisar antes, ó, essa noite não vai dar porque eu tô meio doente, ou porque tive que sair, estava em um casamento, ou qualquer coisa que a gente puder fazer no dia a dia, você avisa, para você tem seriedade, você tem compromisso. Então, aí depois de um tempo, tem uma técnicazinha que eu aprendi com o Cabral, essa é uma delas, né? E o Cabral, eu vou fazer isso tem que tomar muito cuidado, porque é luz infravermelho,
para poder já também desenvolver alguns aspectos de visão, começar a me acostumar, porque você, além de enxergar, o cérebro não começar a enxergar o que ele está percebendo, digamos, as captações do corpo espiritual, da ótica espiritual estão sendo captadas, mas o cérebro não está processando, você precisa também se acostumar com o que você vai processar. Ou seja, você vai ter que se acostumar a enxergar as coisas. A ética é pelo fato que você vai ver coisas dos outros, você vai ver coisas tuas, você vai ver coisas espirituais que você precisa ter um grande... A ética também é... Os mentores não vão deixar você chegar a um ponto muito alto de clarividência sem um mínimo de ética. Você vai enxergar aqui e ali no máximo, e esses espíritos acabam utilizando isso para brincar se você não usa muito sério. Então eu vou fazer um trabalho muito profundo mesmo. Um trabalho que eu sei que não é para esse mês, é para daqui a 4, 5 anos ter algum resultado maior. Vou começar, já tenho começado, já tenho uma semana já trabalhando isso. Estou divulgando agora, até não ia divulgar, mas é para incentivar e para falar principalmente que essa busca não é para criança. Criança que eu falo não é a idade. A idade até leva à imaturidade naturalmente, mas o que eu falo é a criança interna. Se você não tem aquela seriedade, não tem a maturidade, se o medo é uma coisa muito forte em você, talvez não seja o caminho ainda para você chegar e adquirir, porque ela é diferente. Nós temos clarividência no plano astral? Não, você sai do corpo, pode não ter clarividência, você vai ver espírito, mas o processo energético, o processo mais sutil, a captação das informações, nem mesmo fora do corpo você consegue às vezes. Isso é necessário um verdadeiro trabalho muito grande de chakra frontal, de chakra coronário, de equilíbrio do chakra, de equilíbrio no dia a dia, mudança de hábitos, por exemplo, hábitos muito densos, em desarmonia muito grande, que envolve assédio, Olha só, não é que um exemplo, uma pessoa fuma, eu fumo maconha, vai fazer mal, pode ser que faça os espíritos que você traz para perto de você. Não é a maconha em si, que é uma erva que até faz menos mal que o álcool, também faz. Eu falo que tem hábitos na vida da gente que causam assédio, que trazem assédio, intensifica o processo de proximidade de espíritos. Então, é preciso um grande cuidado. Essa parte inicial eu parei para falar um pouco sobre clarividência, sobre esse novo projeto que eu estou abrindo para estudo. Ele envolve a melhoria das experiências extracorpóreas, claro, porque você adquire uma maturidade grande, de que você está mexendo no frontal, e essas meia hora, de 3 horas da manhã às 3h30, trabalhando no frontal com musiquinha calma que eu vou botar no ambiente, escuridão. Talvez eu não sei nem se a música, porque a influência das melodias pode te levar a enxergar uma coisa ou outra, mexendo no emocional. Eu ainda vou ver isso, mas eu acho que a musiquinha não custa nada. Deixa lá, mesmo que influencie um pouco, vai influenciar por bem. Ótimo. Então essa primeira etapa vai ser uma etapa de costume com o escuro, de costume com as visões que vão chegar. Antes dela, nessa fase, eu vou fazer uma prática energética para o frontal, uma abertura de chakras, e aí naquele processo eu fico ali, quer dizer, digamos que eu faça 10 minutos de prática, ou 15 minutos, e 15 minutos de tentativa de acalmar a mente só, que é importante acalmar a mente nessa hora, respirar calmamente, deixar o corpo sentado normal, tem uma cadeirinha lá para isso, e ficar ali inclusive o processo do medo tem que ser trabalhado nisso, Quando você senta num ambiente escuro, lá no meio assim, sem encostar em lugar nenhum, sabe, no meio da sala, assim, se puder, para você até perder aquela sensação instintiva do medo de ter que encostar em alguma coisa, tem que se cobrir, tem que fechar a frente ou fechar as costas. Então esse trabalho instintivo tem que ser feito também. Quando a gente precisa se preparar internamente, para esse processo cultural, esse processo que nós carregamos uma vida inteira de medo de escuro, medo de espírito. Então o processo da clarividência, ele é um processo de grande estudo, de grande dedicação. Aqueles mais sérios, os mais sérios que querem pensar para daqui a alguns anos, eu sei que vai ter o fogo de palha, eu não tenho problema, esse fogo de palha ele acaba rapidinho, não dou 6 meses, acaba. A continuidade disso eu sei que é árduo, é chato. Você vê o processo de Foz do Iguaçu, de Noronha, como quanta gente já perdeu a vontade. Às vezes até parece que eu não estou falando, eu estou lá, estou tentando sempre. É um processo que eu sei que não é para agora, é uma sementinha sendo plantada para o futuro.
Então a continuidade disso não é para qualquer um também. A grande maioria desiste logo, né? Porque não consegue, perde aquele. Primeiro é importante abrir a possibilidade para si mesmo. Eu posso, eu consigo. Tem a chance de eu conseguir, né? Abrir a clarividência, como sair do corpo. Então a vontade determinante, a força nesse aspecto vai fazer a diferença aqui. O FAQ está aqui, o FAQ 87, ele já está aqui já na minha mão, são 8 páginas. Você disse que vai conseguir tudo hoje. Então abra a possibilidade. Eu posso, eu consigo, é possível, né? Creia nisso. Aí nisso vamos estudar. Eu tenho vários livros já, estão cheios de informação, tenho áudios, eu tenho informações já que eu já vinha lendo desde a época do IPC, quando eu era moleque, sobre a clarividência. Então, eu já venho pesquisando sobre o assunto há muitos anos, não é uma coisa para chegar agora eu vou, não. Tem que ter toda uma base, toda uma preparação, uma consciência de ética, moral, uma visão de que não, a visão, digamos, interna de que você vai abrir isso para um aspecto espiritual muito elevado. Para a utilização, por exemplo, a minha ideia de abertura é, além de poder ser útil no que já faço, que é esse processo diário dos FAQs, de fora do corpo, no convívio diário, na assistência, em breve fazer um curso sobre o assunto, com visualizações, com experiências, com o processo do desenvolvimento, como foi. Então eu vou relatar cada dia a dia para um dia fazer um histórico de cada desenvolvimento. É uma pesquisa científica comigo, por isso que eu estou convidando outras pessoas para que a gente, junto com essa pesquisa, todo mundo a gente faça um histórico. Com isso a gente tem assim, ó, sei lá, 10 pessoas começaram, foram sentindo isso, naquele momento sentiram isso, então para a gente criar um panorama, assim, de mais para frente de um histórico, mostrar assim, como foi legal o avanço, o que cada um está sentindo. Então isso pode ser feito um fórum específico para a clarividência, para a gente todo dia postar o que tem sentido, os avanços. Por que é legal isso? Porque se você vê eu tentando, você tentando e amigo de trás, de lá do outro lugar tentando, vai reforçando a nossa boa vontade, a nosso mostrando que você não está só no caminho fisicamente falando também, porque espiritualmente, se você for com essa seriedade, nós vamos chegar a um ponto muito legal. Estão convidados, né? Eu vou começar, já comecei. Hoje é o primeiro dia que hoje eu vou acordar às 3 horas da manhã, porque antes eu vinha relembrando algumas coisas, eu vim uma semana lendo já sobre o assunto, já vim praticando algumas coisas específicas. Estou sempre trabalhando frontal, né? Ajuda na lucidez fora do corpo, ajuda em vários aspectos. Mas então vamos lá, estão convidados até já lá no parque. Tchau! Olá, irmãos, de volta, né? Foi um segundo para vocês. Já me demora um pouquinho mais. Deixa eu baixar aqui. Conversamos um pouquinho agora sobre clarividência, né? Sobre o projeto que estamos iniciando. Agora vamos dar continuidade aqui aos FAQs, às perguntas que chegam pelo site, né? Sobre experiência extracorpórea. E acaba chegando engraçado, né? Outro dia chegou uma questão que eu achei realmente interessante. O cara perguntou: pessoal, um site sobre experiência fora do corpo, né? Por que há tanta perguntas variadas? É engraçado isso, porque envolve muitas coisas. A saída extracorpórea envolve muito mais do que somente pensar em sair do corpo. A pessoa acaba entrando no mundo espiritual, né? E com isso, por exemplo, eu já falo isso sempre, a pessoa come, por que eu não consigo? Eu não consigo relaxar, em casa não tenho paz, eu tenho um problema em casa, aí acaba vindo com depressão. Daqui a pouco a gente está vendo todo tipo de informação, é bem curioso, né? E ao mesmo tempo nos mostra a simplicidade de como nós somos naturalmente, né? Não adianta a gente está tentando melhorar, tentando ter uma vida mais equilibrada espiritualmente, né? Isso inclui vários fatores e acaba a gente também trazendo para o IVA aqui, para o projeto, com muita alegria a possibilidade de levar um certo conforto, uma busca pela espiritualidade de uma forma mais equilibrada, né? O André Santos, dimensões astrais e mentais, é bem grande a pergunta é pequena, mas a resposta é enorme. Você poderia fazer um FAQ explicando 7 dimensões astrais e as 3 mentais? Gostaria de muito levar a explicação para o centro espírita em que trabalho. Obrigado. Perguntou, André. A gente falou disso, né? Mas vamos dar uma pincelada aqui.
Existem 7 dimensões. Existe uma dimensão física, né? Que é essa que nós estamos, todo mundo. Existe uma dimensão entre a física e a espiritual, que é a Dimenerra, que é a dimensão energética, que faz com que o corpo astral fique interligado ao corpo físico através dos chakras, de todos os processos energéticos que nos influenciam. Existe aí, logo após a dimensão física, a primeira dimensão astral, que é considerada a dimensão, como é muito próxima, ainda encontram-se ali espíritos que ali moram, né? Ficam os mais ligados à matéria. E nessa primeira frequência material, os espíritos têm acesso às pessoas. Ou seja, os clarividentes veem mais facilmente e os espíritos conseguem chegar, os clarividentes conseguem chegar além da primeira dimensão também, conseguem dispensar, a depender da clarividência, qualquer frequência, né? Frequência até mental. Mas é mais fácil de ver, digamos assim, de uma forma mais densa, a densificação, né? O processo de assédio acontece especificamente nessa frequência. Na segunda dimensão, a dimensão astral também é considerado zona inferior. A primeira é, a segunda é, a segunda também é. Perdão. Porque ela, inclusive nesse lugar é bem pesado em alguns lugares, né? São dimensões em que as pessoas são puxadas para determinados lugares, e são os vales, ficam nessa dimensão, digamos assim, os vales do suicida, os vales das repercussões energéticas para o lado do desequilíbrio mental. Então tem vários tipos de lugares que ficam nessa frequência especificamente, porque é onde os espíritos não têm mais acesso às pessoas, né? E nessa dimensão, quanto mais sutil, é um pouquinho mais sutil, mas também acaba sendo bem denso por esse aspecto. As plasmagens são feitas de forma mais fácil, ou seja, o pensamento molda a energia. Então é uma dimensão de verdadeiras ilusões, de desequilíbrios que você consegue enxergar mais facilmente, as consciências conseguem plasmar mais. Nessas dimensões também ficam vários prontos-socorros espirituais, pontos de apoio, né? Algumas colôniazinhas já ficam aí na segunda dimensão. Na terceira dimensão, enfim, fica até inclusive o nosso lar. Na terceira, porque também é umbral. A terceira dimensão é considerada o portal para dimensões mais sutis, o último ponto mais denso, né? Em que espíritos conseguem acessar também, né? Você vê, tem um caso no nosso lar que chega ali uma mulher pedindo ajuda, que era uma mulher que trabalhava em clínica de aborto, que tinha feito mais de 50 abortos ou coisa parecida, tinha vários pontos negros no corpo astral dela. Ela conseguiu chegar até a porta do nosso lar, ou seja, ela conseguiu chegar até a terceira dimensão. Para ela chegar ali, mostra que tem que ter conseguir chegar desequilibrada ali. Ali era um lugar possível. A partir dali não é mais possível consciência desse tipo conseguir acessar. Inclusive até para quem sai do corpo já é um pouco mais chato, é possível chegar até uma quarta, quinta, sexta dimensão, até dimensão mental estando fora do corpo, não de corpo astral, né? Mental você vai de corpo mental, você deixa o corpo astral em algum ponto e vai. Isso é feito às vezes sai direto em corpo mental, isso é outra história, que eu falo já, né? Aí você consegue a partir dali, de uma quarta frequência, já não tem mais sofrimento, ou seja, as pessoas não são evoluídas, não são grandes consciências, digamos assim, né? As dimensões astrais em si lidam com pessoas mais equilibradas, com consciências mais equilibradas. As mentais a quarta para a sétima. São 3 dimensões densas e 4 dimensões sutis, né? E nessas dimensões acontecem muitos trabalhos de apoio aos encarnados, né? Aqueles que saem do umbral, vão para ali, já estão numa situação relativamente legal. Acaba tendo uma boa repercussão energética já. Você tem ali já os mentores que trabalham no plano, às vezes ficam que precisam estar vindo sempre no umbral, eles ficam numa pona de apoio daquela ali, como nosso lar, ou ficam também numa quarta frequência quando querem se sutilizar mais, a ponto de não ficarem tão mergulhados nessa frequência densa que incomoda muito os mentores quando eles estão, um espírito quando está já liberto da carne mesmo, da prisão, da nossa envolvimento denso, energético, porque isso aqui é tóxico em certo ponto, né? Estamos acostumados com essa densidade, com essa atmosfera. Para muitos conscientes isso aqui é verdadeiro terror vir até aqui, né? Para a gente estar relativamente acostumado, inclusive entrou num processo como se você estivesse entrando debaixo de lençóis, de cobertores pesados e acostumado com aquele calor infernal, respirando pouco, dentro de um troço de carne. Então
Isso não é para qualquer um. Quando você sai dali, voltar para esse lugar é um extremo dor, é doloroso para a consciência sair desse. Aí nossa quarta, quinta e sexta dimensões são dimensões bem sutis. A sexta e sétima dimensões são as mais sutis de cabo. A sétima dimensão é quando praticamente você já está quase liberto ou totalmente liberto da matéria, né? Em que você consegue ficar nesse lugar de uma sutilidade. Lá tem plantas, você consegue ter acesso a algumas construções há uma grande tecnologia, quem pensa que não. Então não há só planta, há alguns aspectos é como se a matéria fosse quase já desnecessária, ou pegar, sabe? É tudo mais na parte mental, é como se a comunicação, a tecnologia e todo o resto funcionasse de forma muito mais precisa e imediata, só no aspecto mental. Até que você acessa a dimensão mental mesmo, a partir dali. A pessoa tem, inclusive as zonas ali na sétima dimensão, como nós temos vários escritos, eu já me lembro de umas poucas vezes ter chegado em dimensões um pouco mais sutis, mas é muito difícil chegar nesses lugares assim e conseguir se lembrar depois, porque a sutilidade e a velocidade com que o pensamento processa nesse lugar é tão tamanha, que voltar e fazer o corpo lembrar disso é uma coisa muito difícil. Então, as experiências mais lúcidas em dimensões mais altas não são quase lembradas. Você tem uma pálida ideia, uma lembrança que teve um lugar muito legal, fazendo as comparações que o cérebro sai fazendo, as ligações para poder fazer as lembranças, né? A partir disso, nós temos aí as mentais, que são dizem, né? São 3 dimensões mentais, 3 aspectos mentais, 3 níveis mentais de pensamento, que até você sair disso, e isso tudo dentro do planeta Terra. Ou seja, se você me perguntar se existem as mesmas 7 dimensões astrais, por exemplo, em Júpiter, eu não sei lhe informar. E eu acho difícil alguém chegar assim precisamente e falar, não, existe porque o Vic falou no livro tal, o Ramatiz falou, olha. Aí eu nunca fui, por exemplo, eu vou fazer agora um trabalho de estudo de clarividência, em cima de fatos, em cima de pesquisa. Eu sei que existem já, não tenho dúvida, não vou para comprovar se existe espírito, nada disso. Eu vou para criar uma visão na Terra, encarnada ainda, da espiritualidade, de energia, de captação dos mentores, de captação de assédio, então, de poder ser útil de alguma forma com isso, não dando conselho nem nada, mas utilizando isso para a boa intuição do projeto, do IVA, do GVA. Então, eu não sou baseado em leitura somente, não, isso aqui tá eu li, mas em processos muito mais profundos, em estudo, né? Olha, não é manga não, é galho agora, tá sendo os galhos aqui, pá. O karma meu é um dia eu vou morrer de quê? Uma mangada, uma jacada, uma cocada na Bahia, né? Fui relaxar debaixo de um coco, caplá, que matou o baiano, né? Então eu costumo fazer em cima de pesquisa, né? Não é só baseado no que foi lido, é importante ler, abrir as possibilidades, ouvir, mas é importante pesquisar. Então eu vou fazer uma pesquisa de verdade, né? Agora mais preparado, já mais maduro, não mais com aquela visão dos 15, 16, 17 anos, quando eu comecei que não sabia nada. Então agora eu acho que a pesquisa, a nova etapa de pesquisa agora vai ser muito mais bem... É preciso trazer essa seriedade para a vida nesse aspecto. A partir das dimensões mentais, a gente, segundo informações, a gente começa a entrar em paralelas causais e a liberação total do planeta Terra. Quando você não fica mais preso, através da mental você já consegue se comunicar com os planetas, já consegue... Dizem que as 3 mentais também estão em harmonia, pelo menos com a nossa Via Láctea aqui, né? Não sei informar se isso é preciso. Eu nunca nem cheguei, já cheguei em plano mental, mas as lembranças são muito vagas e eu não consigo dizer que eu trago quase 10% do que vivenciei, nem isso. Porque você não consegue processar, o nosso cérebro não consegue processar informações daquele nível. Como nós não conseguimos ver várias coisas que estão aqui agora, como as energias de celular, Wi-Fi, de rádio, tudo está aqui nesse momento, a gente não está enxergando, ar está passando aqui e a gente não consegue enxergar, gases, né? Nosso cérebro não consegue processar tanta informação assim. Essas dimensões que nós mais ou menos saímos do corpo ficam entre a primeira e a terceira.
A grande maioria de nós, a gente vai até para uma segunda ou terceira, até um pouquinho mais, até a quarta, quinta dá para chegar com mais facilidade com a ajuda dos mentores. A partir daí é possível chegar, mas a repercussão de mudança causa também uma grande dificuldade de rememoração. Então aí vai com ajuda, com estudo, com pesquisa, com seriedade, com boa sintonia, você consegue, né? É preciso sim. Você pode ter uma colher de chá do mentor te levar, agora o processo de estudo, o assunto é muito extenso, eu aconselho a ouvir o curso básico, tem sobre isso, o curso intermediário também tem. Acho que o curso avançado até a gente fala alguma coisa. E procurar informação, procurar livros, não fica só nesse pequeno que você ouviu agora, sabe? Tem muita coisa por aí. Allan Kardec também fala disso em alguns aspectos, é preciso dar uma olhadinha nisso aí no Centro Espírita Seu, viu? Meu amigo André, um abraço para vocês e vocês todos do centro também. Muita luz, muita paz. Richelle, estado vibracional. Acompanho o GVA desde 2001, meados de 2002, agora comecei e tal. Bom, sempre consegui chegar ao EV, a grande dúvida é o que fazer depois do EV. O EV é o estado vibracional, a sigla, né? Um estalo que você instala, é um processo energético na aura, nas suas próprias energias que você instala, é como se fosse uma mobilização, é como se você estivesse acelerando as suas energias a ponto de elas vibrarem. A ideia é essa. O que fazer depois do EV? Bom, depois do EV você trabalhou a energia, mexeu o chakra frontal, exteriorizou, absorveu, movimentou, pulsou. Nessa hora, depois disso tudo, uns 20, 25 minutos, pelo menos de técnica, né? Isso não precisa, não falando da técnica completa, que tem uma hora, mas uma compacta, coisa parecida, você já pode começar a relaxar. Dar uma relaxada, não precisa tanto se preocupar mais com isso. Começa a querer deixar o corpo dormir. Olha só. É o ponto que eu falo, ponto X, né? Você começa a dar uma relaxada para o corpo entrar num aspecto de adormecimento. Para isso é preciso mente calma, isso não é fácil. É preciso ter, isso inclui manter os pensamentos tranquilos, a emoção equilibrada, isso também não é fácil, mas quando você quer dormir, você fecha os olhos, sente aquela pequena, é um comando que você dá, você pode comandar, né? E começa a sentir uma pequena tontura, assim. Eu faço virando os olhos um pouquinho para cima, assim. Eu começo a sentir aquela tontura e vai me levando, daqui a pouco leva. E o corpo dorme, né? Você tem que estar feito as técnicas, tem que ter estudado lucidez no dia a dia para não ir junto com o corpo. Às vezes até vai, né? Tem que ter vários cuidados, alimentação, dormindo perto da onde, como ter mantido a sua ética, sua moral, seu dia a dia. Então tudo isso conta muito, leitura, pesquisa, seriedade com os mentores, tudo vai contar nesse aspecto, né? Cada detalhezinho é importante. Pesquisei e vi que temos que esterilizar energias, enfim, pois isso aqui do EV, né, ele vem normalmente, tem até um pequeno EV que a gente faz como teste, mas o bom EV mesmo é feito depois da absorção e esterilização. É o processo de instalação vibracional. É exatamente isso aqui que você escreveu aqui, que é, ele disse que viu umas imagens que acontecem às vezes de demônios, de coisas fofas. Isso aí pode ser repercussão de realmente alguma energia próxima, pode ser uma repercussão dos seus medos, né? Pode ser. Então tem que ter calma, tem que saber quem é. Onde é que a gente está mesmo? Acabei de falar das dimensões aqui, não foi? Estamos na dimensão umbral, né? Então aqui você tem, sim, consciências em desarmonia. Né? Estamos com energias, inclusive as nossas, e quem dorme perto, quem dorme no apartamento, quem dorme na casa do lado, bem densa. Outra coisa, quando era mais novo, eu consegui uma projeção astral e lembro de chegar em 360 graus. É normal, o próprio corpo astral, ele consegue, em alguns aspectos, enxergar em 360 graus. Na clarividência, também é possível, às vezes, você enxergar em 360 graus. Fora do corpo, você pode ter tido um em corpo astral. Tá fogo aí esse pombo aqui, né? Tá chegando assim, não avisa, né? Uma hora dessa eu volto numa tapa num pombo desse e me chamam na gravação aqui de malvado, né? No instinto, pá, o pombo desencarna, aí vai para um umbral depois. Fica aí para sempre nesse umbral. Elas pensam que é alguma coisa às vezes, não quer ver? Pode ter sido o corpo mental também. O corpo mental enxerga, você estando fora do corpo e acessando as informações com a mente, você consegue enxergar também. Paz e luz. O Elton fez um comentário no YouTube
Cara, assim. Cara, eu fiz isso, dor de barriga para moral, no FAC 27, ele falou. Eu fiz isso quando comecei a tentar sair do corpo consciente. Minha perna direita se ergueu sozinha, como se alguém tivesse puxado. Daí abri os olhos para ver o que estava acontecendo, eu vi uma perna transparente, daí ergui a mão e vi o braço e a mão transparente. A sensação é incrível, eu vi os braços físicos sobre os peitos e extrafísico fora, lindo, lindo. A única tristeza foi que eu tão emocionado, tentei me levantar, o que levantou foi o corpo físico. É normal, né? Você que já teve catalepsia, olhar suas mãos assim, tirar para as mãos, não a mão do físico, a mão do corpo astral, olhar, elas são lindas, transparentes. Você vê você não vê o corpo astral direito, mas você vê aquela coisa. A clarividência, o início dela é mais ou menos assim, né? Quando você começa a ver consciências, você vê aquela coisa, vê aquela fumaça esbranquiçada assim, transparente, né? Então você enxerga muito parecido com isso. Eu enxergo assim quando eu estou relaxado no corpo, né? Mesmo assim, bem, não em catalepsia. Né? Em catalepsia também você enxerga assim, que tanto você como os espíritos, mas já muito relaxado às vezes, quase adormecido, abro o olho assim, eu enxergo algumas coisas no quarto dessa forma. O Alexandre Filho, de Fortaleza. Pensando, eu tive uma dúvida. Como em desdobramento, ou mesmo desencarnado, percebemos que o determinado encarnado possui mediunidade ostensiva? Quer dizer, você está falando que... Como é que alguém percebe, ó, um espírito olha pra gente, ele sabe pela quantidade, um espírito mais, digamos assim, conhecedor de energia, ele sabe que nós temos mediunidade através da densidade energética e dos chakras. A forma da intensidade que os chakras drenam, a força, o brilho deles mostram, e especificamente qual chakra eles mostram, por exemplo, as pessoas que olham para um clarividente, eles vão ver o frontal desenvolvido e vão saber que aquela pessoa tem a capacidade de enxergar, ou pelo menos ela pode até não estar enxergando, mas que ele tem capacidade para isso. Que ele pelo menos trabalha muito frontal, é diferente o frontal de um projetor, nível espiritual. O médium vai ser visto como o chakra da garganta muito forte também, o frontal também, porque ele recebe muita intuição, né? Alguns chakras certamente vêm com uma repercussão grande. Que tipo de sinal o espírito percebe? Ele consegue ver o centro de força mais desenvolvido? Sim, vê claramente. A roda, né? O chakra, né? Mais forte, mais intenso. A Sandra Forni. Separação e filhos. No FAQ 23 você fala sobre 63, você fala sobre separação. Como fica a situação dos filhos nesse caso, já que são os que mais sofrem uma separação? Olha, eu sou filho de pais separados. Meus pais separaram, minha separação desde novo, né? E até com os 13, 14, 15, os 13 anos meus pais se separaram, né? Não é muito fácil mesmo, não. É a parte inocente da história, né? Entre aspas, né? Mas é a parte de repercussão, né? É difícil, né? Mas o que não... É válido manter um casamento infeliz por causa dos filhos? Olha a responsabilidade que você me coloca. Vai que você esteja nessa situação, eu respondo aqui, você age. Olha, depende do que nós estamos falando. Porém, eu aprendi uma coisa, viu, Sandra? Na hora da dificuldade, seja qual for a dificuldade que você estiver passando, eu ouvi isso deitado recentemente. Não faça nada com o emocional abalado. Ah, mas tem que ser agora não. Você só vai fazer quando tiver... Eu sei que é difícil as duas coisas. Acalmar-se para esperar a hora certa para tomar a decisão e esperar ficar bom para tomar a decisão. Que nem sempre a gente tem noção de que é possível ficar em paz. Mas com oração, com calma, com equilíbrio, né? O que eu falaria é o seguinte. Primeira coisa, haja somente, unicamente, de qualquer forma possível. E se você quiser fazer a coisa certa. E do jeito certo. Quando estiver mais ou menos naquele nível que você consiga pensar. Isso aqui, ó. É difícil, viu? Porque na hora do vamos ver, nós ficamos meio cegos pela quantidade de bagagem emocional, de sujeira, de eca que fica ao redor, da merda mesmo,
que ficam nos nossos pensamentos, de ações, de dor, de mágoa, de tristeza por causa dos filhos, e no seu caso aqui. Então, o calango está ali, ó, vendo a gente. Tem um calango sempre vendo a gente aqui, né? Sempre está aqui. Sempre agir da forma mais sutil possível. Aí quando você tiver calma, se conseguir chegar nesse nível, você vai pensar direito e até colocar em xeque várias outras informações que nós só sentimos nas horas do desespero. Às vezes, o assédio nos pega nas horas de desequilíbrio e nós não percebemos. Agora, se você estiver nesse momento de verdade, não for uma fuga, não for nada, não vale a pena manter nada com infelicidade. Os teus filhos, inclusive, vão crescer filhos infelizes, traumatizados, com visões ruins de um relacionamento, se você não deixar claro, com calma, que a felicidade, até para eles próprios no futuro, não manterem a qualquer custo um relacionamento por nada, não. O relacionamento você andar junto com uma pessoa, juntinho com ela. Vocês têm intenção, você é uma pessoa, ela é outra. Vocês se juntaram, de vocês nasceram, encarnaram seres. Maravilha, ninguém quer que eles sofram, mas vocês dois não são escravos um do outro. São companheiros, são amigos, têm que ser amigos, têm que se respeitarem dentro dos princípios, mais ou menos, que um possa fazer com o outro, né? É importante isso, né? Agora, se não é possível, é melhor sair de perto, com todo jeito, mano. Aí ela depois manda o segundo e-mail falando, eu esqueci de dizer que anterior era sobre os traumas que ficam nossos filhos que se separam. Gostaria de começar. Fica um trauma sim, né? Os filhos sempre, quando são pequenos, eles crescem olhando para o lado e vendo que aquele casal tem um pai e o seu não tem. O aspecto psicológico de uma separação às vezes é horroroso, né? É difícil. Não há como negar. Agora, tem que ver até onde, e por isso que é importante esperar, ficar calmo para tomar a situação. Você ama seu marido, se os defeitos, o que veio a acontecer, é possível reconciliar, se é possível sentar, se a pessoa está aberta a mudança, se vocês também, o problema não está na gente, às vezes em você, se aquilo, é importante olhar isso com calma. Os traumas vão existir em você, na pessoa, nos filhos, de qualquer forma, porque se vocês também estiverem felizes juntos, o magnetismo que é gerado dentro de casa, espiritual, é muito denso também para a família, para os filhos. É denso de todo jeito, né? Por mais que a gente ache estranho falar, a verdade é que a separação, ela é uma parte traumática, mas às vezes ficar junto mal também é traumático, né? Também é complicado. É uma pergunta muito difícil, assim, envolve muita coisa. Acho que precisa de uma terapia de casal. Se o casal não quiser ir junto, a pessoa tem que ir, dar uma olhada, ver qual é o melhor direcionamento. É preciso cuidado mesmo, que cada caso é um caso diferente, então o seu caso pode ser outro, o seu caso pode ser esse que está apontando aqui. É verdade que a base é a mesma para todos, é procurar a felicidade, a paz, o respeito, o mínimo de convívio, mas nem sempre isso é possível, né? Nem sempre. Na verdade, nesse mundo aqui, no nível consciencial que nós vivemos, Olavo, dúvidas. Tenho lido e pesquisado muito sobre viagem astral, tenho todo o material produzido pelo IVA, e tenho, no momento, 2 dúvidas. Vamos ver se eu posso ajudar. Primeiro, eu vi e refleti muito o que você falou no fax sobre aborto, como encarar a espiritualidade e gravidez oriunda de um estupro. Cara, é como eu falo sempre, não há aí as coisas não... Quando eu falo assim, nada acontece por acaso, parece meio maldoso, né? Parece que eu estou agindo falei alguma coisa horrorosa e tal. Mas é óbvio que ninguém ali quer que uma pessoa que tenha passado por um processo tão dramático, tão complicado como estupro, continue numa gravidez daquela, né? Às vezes o processo próprio da própria gravidez já foi um processo kármico pesado, né? Ou a reação daquilo, ou o momento que aconteceu. É muito difícil eu chegar e falar... E o que faz? Faz aborto ou não faz no momento do estupro, né? Você vê eu gosto de fazer assim. Eu vejo uma irmã, sei lá, para criar realidade, alguém que eu gosto muito, né? Vamos pensar até mais pesado, uma esposa tal, passar por um processo de estupro e ficar grávida. E aí, velho? Entendeu?
É muito fácil falar estando de fora, mas falar estando de dentro é que o bicho pega, né? Ninguém quer que uma miséria dessa aconteça. É uma coisa horrorosa dessa. Mas e aí? Né? Bota aí sua esposa, sua mãe, sei lá, pega o pior possível, sua filha. O instinto da gente é falar, rapaz, tira essa porra aí, né? E a repercussão espiritual fica como, foda-se o cara vai falar, deixa se lascar aí, eu vou lá, prefiro assumir karma e o caramba do que ficar carregando o resto da vida estigma de olhar para um moleque que vai pensar, pô, você é, sabe? Tem várias coisas que a gente precisa trabalhar na cabeça da gente, porém, esse é um nível consciencial de quem está passando pelo processo. A dor é muito profunda, mas o aspecto espiritual disso pode ser drástico, pode ter tido ali um acesso claro, que se eu estou ali no meio, de alguma forma, ou eu tenho preparação para ajudar a passar, ou eu faço um passo para o karma. Mas sem sombra de dúvida, né? E você está aqui na vida, está no fogo é para se queimar, né? Ninguém quer que uma coisa dessa aconteça. E que faz o que com um diabo desse? Rapaz, rezar muito, sério mesmo. Às vezes a pessoa vai ter que sentir no seu coração o que vai ter que fazer aí, viu, bicho? Vai ter karma num aspecto ou pro outro, já é um karma, isso já é um karma. Ah, mas não sei. Karma, meu irmão, não tenha dúvida. Não tem como, o acaso do acaso aí não existe, cara. Tem uma repercussão drástica, não tenha dúvida. Você pode abaixar a cabeça e assumir ela, ou por algum motivo lá na frente ser visto como um vencedor, como uma pessoa muito forte, espiritualmente muito bonita, ou cortar aí mesmo e assumir as consequências da consciência não gostar, as consequências espirituais do que pode acontecer. A verdade é que pode ser que em alguns casos nem seja um considerado tão pesado assim pela espiritualidade. O nível de consciência que a pessoa estava, é muito difícil falar se foi errado ou se foi certo. Né? Se a pessoa agiu errado ou se agiu certo. Os mais moralistas vão dizer que não, porque não sei o que tal. As pessoas mais sensatas, pelo nível verdadeiro espiritual de profundidade, é melhor olhar isso com calma, né? Porque é muito fácil apontar e dizer como é que o outro tem que fazer. Quero ver você passar por isso, eu. Então eu penso com carinho nisso aí. É muito difícil, sério mesmo, entre o karma de você passar o resto da vida com isso e assumir uma consequência, seja mínima ou grande, eu não sei dizer você o que é. Vai da pessoa. A pessoa não é do seu coração na hora. A verdade é que a nossa lei, ela acho que até defende, nesse caso aqui, né, em alguns aspectos, a lei nossa física, ela tem como defesa aqui o aborto, a retirada nesse aspecto, mas o processo da lei espiritual vai muito da cabeça da pessoa, como ela está reagindo, o que ela sentiu, como ela pode ou se não pode, o que ela vai ter dentro dela, porque se ela chegar à conclusão que não pode, que vai ter que fazer o processo mesmo, claro que sempre vai ter uma reação em algum aspecto, nem mínimo física, né, da cirurgia, da curetagem, da retirada. Você pode ter uma repercussão energética muito drástica, assim, sempre vai ter. Mas entre uma coisa e outra, talvez a pessoa precise assumir até, prefira assumir até essa reação. É muito difícil julgar, eu não gosto não. Não gosto de botar. É difícil, acontece, mas dizer como é que uma pessoa tem que agir não é comigo não, cara. Porque eu não, na hora do vamos ver, tenho muita dificuldade para a projeção astral. Em meu quarto tem muita cor vermelha, cortinas, quadros, paredes, isso pode influenciar? Não, bicho, não mesmo. Então quer dizer que se você pintar o cabelo de vermelho, a sua irmã nascer ruiva, ela tem que sair do teu quarto, né? Não tem nada a ver não. Pode ter seu quarto vermelho, pode ter uma cortina preta, e não vai ter nada a ver no aspecto energético não. O que pode atrapalhar um pouquinho é a quantidade de luz no ambiente. Se você tiver muita luz ligada no momento do trabalho energético, pode atrapalhar. Um processo mental em desarmonia, né? Um processo energético através de desequilíbrio emocional de muita gente que está dentro da casa, tal. Isso é muito eletrodoméstico dentro do ambiente, isso pode atrapalhar a circulação energética, atrapalha em alguns aspectos, sim. Agora dizer que a cor vermelha vai atrapalhar você de forma nenhuma, não, isso é misticismo puro, isso é conversa fiada, não, porque a cor vermelha tem ligação com Marte, e Marte bate e reflete nos processos dos chakras. Alex, que horas são? Meia hora, tal. Então eu vou deixar essa aqui, acho que pro próximo FAQ. Tem bastante ainda aqui. Caramba, eu imprimi. Vou fazer uns FAQzinhos um pouco menor, sabe? Para poder fazer todo dia. Ó, tem uma do Alex para o FAQ de amanhã, FAQ 88.
Tem uma pergunta de Alex, tem uma pergunta de Eduardo Siglo, que mandou pelo Facebook. Tem uma pergunta de Raikar Soroba, com o título de Exu. Outra de Raikar por FAQ 75 sobre clarevidência, que ele falou que queria ouvir um pouquinho mais, né? A gente falou hoje. O Vladimir, uma pergunta muito legal, falando sobre a juventude, nosso amigo Vladimir, né? Expansão da consciência, projeto sede, falando aqui também sobre a adolescência e seus conflitos. Ó, o José Gonçalves falando sobre aborto, um tema que a gente falou hoje também. A Janaína falando sobre o que, rapaz? Falando sobre Jorei, acho, né? O Nunes falando sobre carreiras e espiritualidade. O Cabo Nunes também, nosso amigo, no Cabo é o mesmo, falando sobre dúvidas de muitos. Vão várias dúvidas dele aqui, sobre espíritos e tal. Então, a partir de Alex aqui, tá aqui, ó. Eu continuo o parque de amanhã. Pessoal, fiquem com Deus. Eu tô ficando aqui, ó, nesse lugar bonitão aqui. No parque aqui que a gente encontrou, hoje não tá chovendo, ó. No dia que nós estivemos aqui, choveu, que só o diabo, né? Dá uma volta meu sapato velho ali embaixo. Ali é a terra dos calangos. Aqui é a pitangueira, fica embaixo, é uma pitangueira. E aqui é o feião. Pessoal, muita paz, muita luz, se Deus quiser, até amanhã, certo? Cadê minha musiquinha para terminar aqui? Em paz, né? Aqui, ó. Essa cara de bestão, aqui sentado no parque. Aí tomar uma mordida no fiofozão de mordir uma formiga, fica uma beleza. Aqui direto eu tomo aqui. Muita paz, pessoal. Fiquem com Deus. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.